Unesp 2024, questão 78. Acompanha comigo. Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com uma boca para baixo, encostado na superfície parada da água de uma piscina, cuidadosamente afunda 2,5 metros abaixo da superfície, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições. Considere o ar como gás ideal, 10 ao cubo quilograma por metro cúbico a densidade da água, 10 a quinta pascal pressão atmosférica e 10 metros segundo ao quadrado a aceleração da gravidade. Sendo V1 o volume ocupado pelo ar na posição inicial, V2 o volume ocupado pelo ar na posição final, considerando a temperatura do ar dentro do copo constante, então a temperatura é constante, hein? O valor da razão V2 sobre V1 é... Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, ó, o ar ocupando um volume V1, né? E a pressão aqui é a pressão atmosférica. Que ele fala 1 vezes 10 a quinta pascal, né? Aqui o ar, ele ocupa um volume, a mesma quantidade de gás estava ali, mesmo número de mols, vai ocupar um volume V2, né? E qual é a pressão aqui embaixo? Né? A pressão P2 aqui. Vamos determinar, tá? Vamos determinar. Então, vamos fazer aqui rapidamente. Vamos lá. Vamos primeiro analisar a pressão. Pressão a 2,5 metros de profundidade. Então, qual é a pressão absoluta a 2,5 metros de profundidade? A pressão total, lá no fundo, é a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna do líquido, DGH, também chamada de pressão hidrostática, tá? Então, a pressão lá no fundo vai ser a pressão... lá no fundo eu estou chamando de P2, né? Então, a pressão P2 vai ser a pressão na superfície, que é atmosférica, 1 vezes 10 a quinta pascal, mais a densidade da água, 10 ao cubo, vezes o G, que é 10, vezes a profundidade, que é 2,5, tá? Então, esta pressão P2 vai nos dar 1 vezes 10 a quinta, mais 2,5 vezes 10 a quarta. 2,5 vezes 10 a quarta é 0,25 vezes 10 a quinta. Eu já vou deixar os dois na mesma potência de 10, para ficar agora bonitinho para somar, né? 1 vezes 10 a quinta mais 0,25 vezes 10 a quinta é 1,25 vezes 10 a quinta pascal. Então, essa é a pressão lá embaixo, né? Aí, ele fala para nós, tá, a pressão lá embaixo, acabamos de achar, 1,25 vezes 10 a quinta pascal, tá? E aí ele fala pra gente que a transformação ocorre a volume constante, tá? Então, transformação isotérmica. Do gás confinado. E aí a gente usa a lei de Boyle. PV no estado 1 é igual a PV no estado 2, tá? Então, P1 V1 é igual a P2 V2. Qual a pressão P1? É a pressão na superfície. 1 vezes 10 a quinta. Qual o volume que o gás ocupa na situação V1, tá? Pressão P2 é 1,25 vezes 10 a quinta. O volume que ele ocupa lá é o volume V2. Aí a gente vem aqui, cancela 10 a quinta com 10 a quinta. E a pergunta do exercício foi a razão V2 sobre V1, né? Então vai ficar 1 dividido por 1,25 é igual a V2 sobre V1, né? Portanto, V2 sobre V1 vai nos dar 1 dividido por 1,25
Me parece 0,8. Olha lá, 1 dividido por 1,25. Exatamente. 0,8. Esta é a razão procurada no exercício. 0,8, caracterizando, portanto, a alternativa B. E aí nós matamos o exercício.